Olá, seja bem-vindo a mais uma lição. Hoje, quarta-feira, nós vamos estudar o tema A História em Formato de Sanduíche, parte 1. O que é que isso significa? Significa que no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 até 30, nós vamos ter o início de uma história que termina com outra história e que depois, no versículo 31, complementa-se com a primeira história que havíamos começado e não terminamos. Ou seja, vamos ver a cena de Jesus ter chegado em casa, acredito, depois de ter voltado de Jerusalém, ele e os discípulos, não é? E a família de Jesus ouviu que Jesus havia chegado e que as pessoas estavam a aglomerar-se na casa de Jesus. Então a família de Jesus decidiu ir procurar Jesus porque acreditavam que pelos dias que ele estava fora, eles não haviam se alimentado em condições e que provavelmente ele estava com fome e por causa disso talvez ele pudesse estar a ter alucinações ou então que ele estava a ficar louco. E essa história termina ali e de seguida vem uma outra história onde alguns mestres da lei começam a dizer que Jesus estava sendo usado por um demônio, por isso ele expulsava demônios. Então Jesus decide dar ali algumas lições para esses camaradas por meio de parábolas. E a primeira ele pergunta: como é que vocês acham que Satanás pode expulsar a si mesmo? Neste caso, se assim fosse, ele estaria a destruir-se a si mesmo. O outro ponto que ele aborda: se um país se divide em duas partes e os membros ou o povo desse país lutarem entre si, eles estariam a destruir o seu próprio país. E ainda continua: se uma família dividir-se e os membros dessa família decidirem lutar entre si ou discutirem entre si, eles também estariam a destruir a sua própria família. E por fim diz que ninguém pode entrar na casa de um homem grande para roubar se antes não amarrar esse homem e depois criar as condições para poder roubar à vontade. E ele ainda conclui dizendo que os pecados que as pessoas cometem contra Deus serão perdoados, mas aqueles pecados que as pessoas cometem contra o Espírito Santo, estes não terão perdão. E o nosso capítulo finaliza dizendo que Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Versículo 30. O que eu consigo perceber desta lição é que nem a família de Jesus, nem os mestres da lei entendiam na real quem era Jesus. Por isso é que desde sábado até agora nós estamos a ver eventos, estamos a ver cenas que fizeram com que Jesus tivesse situações controversas com estes mestres da lei, com as pessoas que viviam naquela altura e até mesmo com a sua própria família. E ele acaba rematando dizendo que o pecado contra o Espírito Santo, este pecado não tem perdão. Isso significa o quê? Que se as pessoas teimassem em não reconhecer que Jesus estava a fazer os seus milagres com o poder do Espírito Santo e que Jesus era o Filho do homem, ou então que Jesus era Deus, as pessoas continuariam a cometer o pecado contra o Espírito Santo. Era necessário que as pessoas reconhecessem quem era Jesus e aceitassem esse facto, porque se não reconhecessem quem era Jesus, essas pessoas incorreriam ao risco de cometer o pecado contra o Espírito Santo. Calma. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que até um certo ponto você não reconhece como pecado. A tua mente não acusa como se fosse um pecado. É um pecado que você comete e para ti não é pecado. E este pecado sim é que é contra o Espírito Santo. Agora, se você tem cometido sempre pecado e na tua mente diz que você cometeu, fica calmo. Este pecado ainda é perdoável. Mas isso não significa que você precisa continuar a pecar. Temos que nos livrar do pecado. Temos que fugir do pecado, temos que ficar distante do pecado e nos apegarmos a quem? A Jesus, ficar mais perto de Jesus. Ele é o único que pode nos redimir, ele é o único que pode nos limpar e nos tornar brancos como a neve, ou então brancos como a lã. Então, esta é a nossa lição de quarta-feira. Que Deus seja o melhor tradutor para si. Amanhã nós vamos dar continuidade à história em formato de sanduíche, parte 2, onde vamos finalizar com a história relacionada à família de Jesus. Então é isso aí, estamos juntos e bom dia para todos vocês.